Comunica as lideranças e pode acrescentar mais 10 minutos da sua comunicação parlamentar. Vossa Excelência disporá de até 16 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro. Gostaria de registrar que na terça-feira passada, senhor presidente, no dia 29, deu entrada a um projeto de lei que leva o número 3957/2012, que dispõe sobre a restituição do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, às pessoas físicas estrangeiras não residentes no Brasil, quando da aquisição de mercadorias brasileiras no território nacional, desde que destinadas a uso pessoal e no momento da saída do Brasil. Para que o estrangeiro possa ter direito a esse incentivo, basta apresentar os documentos fiscais relativos à aquisição com o passaporte. A restituição será feita no máximo em 90 dias, conforme os trâmites regulados pela Receita Federal do Brasil. Na realidade, senhor presidente, nosso projeto de lei tem a finalidade de propor a implantação no Brasil do sistema conhecido como taxa FREI. E tal regime é aplicado nos países da União Europeia, que significa estornar o imposto sobre o valor da IVA nas compras de produtos por pessoas físicas residentes domiciliadas no exterior, isto é, os turistas. Essa prática existe na Europa há muitos anos e fomenta o comércio nos países que adotam essa medida extrafiscal. Outros países também adotam o programa com grande sucesso, como na Argentina, na África do Sul, no México e outros. Como somos atualmente referência internacional, esta lei nos tornará mais competitivos e mais qualificados no tratamento com turistas estrangeiros não residentes no país, que farão mais compra, potencializando o crescimento do mercado interno. Com a valorização do real e a estabilidade econômica nos últimos anos, o Brasil ficou mais atrativo frente a outros países. Ademais, com o advento da Copa do Mundo e com as Olimpíadas 2016, ocasião que aumentará significativamente o número de turistas e será uma excelente oportunidade para efetivar a implantação do sistema taxa FREI. Esse sistema, nos países onde são aplicados, é um forte meio de propaganda turística, atraindo grande número de visitantes estrangeiros. Temos a certeza, senhor presidente, que o projeto de lei em questão é de interesse nacional e indiscutivelmente fomentará a competitividade, gerando mais divisa para o nosso país. Quero abordar outro assunto aqui, senhor presidente. Esse eu refuto de muita importância. Eu tenho escutado muitas reclamações de mães grávidas sobre a falta de hospitais ou maternidades em diversas cidades pequenas no meu estado de Santa Catarina, e tenho a certeza que em todo o território brasileiro. Esse absurdo, isoladamente, já teria uma afronta à cidadania, pois os pais vêm se obrigando a se deslocarem para outro município com uma infraestrutura maior, que gera sérios transtornos. Se não, vejamos. Contudo, são esses fatores no momento do registro da criança. A naturalidade que consta no referido documento, porque ali na maternidade tem o cartório e no referido documento a cidade onde ele nasceu. Isto sempre não agrada aos pais. Haja visto que alguns municípios fazem fronteira com outros estados e baseia-se na legislação atual, que teria então a naturalidade de uma cidade ou unidade da federação, que às vezes seus pais não têm nenhum vínculo ou simpatia. Muitas famílias brasileiras são tradicionalmente e levam essas coisas muito a sério. Como representante delas, precisamos achar uma saída. Foi pensando numa solução simples que resolvemos essa complicação. Dei entrada a esta casa, projeto de lei 3958, que acrescenta o parágrafo 6º no artigo 50 da lei 6015, de 31/12/73, que dispõe sobre registros públicos. Em outras palavras,
O texto que estou acrescentando garante que todo nascimento que ocorrer em território nacional deverá ser feito o registro da naturalidade do domicílio do pai ou da mãe do registrado, no prazo de 15 dias, e será ampliado em 3 meses, quando os lugares distantes a mais de 30 quilômetros na sede do cartório. Portanto, senhor presidente, estamos falando única e exclusivamente da garantia da cidadania, sobretudo para as pessoas mais carentes. Espero que a nossa iniciativa encontre apoio dos demais colegas, aqueles que conhecem exatamente o que acontece. Agora sim, senhores deputados, vou abordar um outro tema que vem causando alguns transtornos. Posso abordar sim, pois todos os funcionários públicos desse país estão preocupados. A lei em vigor 12.527/2011, conhecida como a Lei do Acesso às Informação Pública, sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 18 de novembro de 2011, e regulamentada pelo Decreto 77/24/2012. Não obstante a Constituição Federal estabelecer alguns princípios sobre a privacidade e a publicidade, o conflito está pautado entre os próprios princípios constitucionais da intimidade ou da publicidade, da distinção de tratamento legal que sejam sujeitos servidor público e agente político. Por fim, da verificação da ocorrência exorbitância do poder regulamentado pelos decretos 77/24, em face do conteúdo da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispôs sobre o acesso à informação. Na realidade, a questão é bem simples. No meu entendimento, a pura simática, pois o anunciado de tal lei, sancionada autoexplicativo, isto é, não estamos falando de uma lei sobre divulgação de informação, e sim do acesso delas. Então, estão querendo dar uma conotação errônea sobre o verdadeiro objetivo de expor determinados órgãos ou poderes. Quando se permite o acesso às informações públicas, presume-se que alguém as solicitou. Pois bem, senhores deputados e povo brasileiro, vou ler aqui o que o Senado da República tomou como providência. Senado não publicará o salário individual. O Senado não vai divulgar o salário dos funcionários. O salário dos servidores do Senado estão a salvo da Lei de Acesso da Informação Pública. A mesa diretora do Senado aprovou nesta quarta-feira um ato que regulamenta o processo de acesso à informação produzido pela Casa. Mas a diretora-geral, Doris Morise Peixoto, deixou claro que o Senado vê o vencimento dos funcionários como a informação protegida. A questão salarial individual é uma questão que tem apoio legal para não ser divulgada. Estipula, senhores deputados e povo brasileiro, o artigo 10 do decreto da excelentíssima senhora Presidente da República, o seguinte, artigo 11. Qualquer pessoa natural ou jurídica poderá formular pedido de acesso da informação. Parágrafo 2º. O pedido será apresentado em formulário e padrão, disponibilizando por meio eletrônico e físico no site da internet dos órgãos da entidade. O prazo para a resposta será contado a partir da data da apresentação. Artigo 12. Atenção, senhores deputados e povo brasileiro. Artigo 12. O que diz o artigo 12 do decreto?
O pedido de acesso à informação deverá conter o nome do requerente, número do documento de identificação válido, especificação de forma clara e precisa da informação requerida, o endereço físico ou eletrônico do requerente para o recebimento da comunicação da informação requerida. Artigo 3º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação genéricos. Item 1. Genérico. Não é qualquer... chega lá e deixa o pedido. Tem que a pessoa requerer por que eu quero aqueles dados. Divulgá-los aleatoriamente, sem pedido formal, do interessado, ou da forma irrestrita e sem propósito algum, demonstra um retrocesso aos princípios ditatoriais, e essa experiência teve cicatriz profunda na história do Brasil. Numa democracia como a nossa, onde há uma total liberdade da imprensa, os cidadãos são agentes ativos no processo de desenvolvimento das cidades. A votação é secreta, respeitando a opção de cada eleitor, a questão genérica da raça tratada com naturalidade, imparcialidade, relações profissionais, interpessoais. A lei e acesso à informação pública vem contribuindo ainda mais para esse enorme arcabouço democrático que conhecemos. Não só para ilustrar o que estou dizendo, senhor presidente, o artigo 11 da mencionada lei de acesso à informação pública determina que qualquer cidadão pode solicitar a informação ao poder público. O pedido deve conter apenas a identificação básica do requerente e a especificação da informação solicitada, não sendo necessário apresentar o motivo que justifica o pedido. Além disso, não pode ser exigida na identificação a informação que constrange o requerente. Como o artigo 10 possibilita a transferência da informação, tanto da instituição pública quanto do seu servidor, caso seja solicitado por qualquer cidadão, não vejo por que explicitá-la sem que haja um pedido formal, sob a pena de expor a pessoa com vários aspectos, sobretudo em questões de segurança e violação pessoal. É claro que nós concordamos que seja esclarecida à sociedade brasileira o valor do cargo. Agora, a individualidade, na minha opinião, salvo o melhor juízo, tem que ser preservada como sigilo. É o que diz a lei. A polêmica toda, que ao meu ver não se justifica. Aí está baseado o Senado da República, diz, não, aqui nós vamos fornecer. Todos podem pedir, agora não vamos fornecer individualizado. Isso é claro, é um absurdo, porque aí acaba até o sigilo bancário. Qualquer cidadão pode ir lá no banco e pedir, eu quero a conta do deputado Luiz Couto. Não, mas não posso como? Se acabou o sigilo funcional, a intimidade da pessoa, acabou por via de consequência também o sigilo bancário. O artigo 5º, por exemplo, garante a inviolabilidade, a segurança, a intimidade da vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito da indenização pelo dano causado pelo decorrente da violação. Além disso, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo. Já o artigo 37 determina que a administração pública, direta e indireta, qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Em seu parágrafo 6º dos poderes executivo, legislativo e judiciário, publicarão anualmente os valores dos subsídios da remuneração dos cargos em emprego público. Isso é possível, é claro que está correto. No caso específico das informações funcionais, estamos convencidos que a única maneira legítima para que sejam divulgados seria a identificação do solicitante e a autorização prévia do servidor a ser informado. Vale ressaltar que essa minha opinião pessoal, que eu estou dizendo aqui, senhores deputados, é opinião pessoal, não é opinião do meu partido social-democrático, que ainda não discutiu na bancada. Outra prova irrefutável de que ratifica o meu posicionamento é o que o Senado
não vai divulgar os salários dos servidores. A mesa já encerro. Aprovou no último dia 5º o ato que regulamenta o processo de acesso a informações produzidas por aquela casa, sendo que a instituição vê os vencimentos do funcionário como a informação protegida. De acordo com a direção do Senado, a estrutura salarial da casa já está disponível na internet. O ato aprovado semana passada pela mesa daquele poder apenas regulamenta a maneira como o cidadão deverá ter acesso de informações produzidas pelo Senado. Em linhas gerais, senhor presidente e senhores deputados e povo brasileiro, a simples interpretação liberal do texto constitucional demonstra que não havia necessidade do governo editar outra lei sobre acesso à informação. Haja vista que está assegurado qualquer cidadão solicitar dos órgãos públicos a informações que fizer necessário a defesa de seus interesses ou defesa em geral. Portanto, senhor presidente, em pese a relevância dos assuntos abordados nessa... Encerro já. Quero reafirmar o que mais significativo para os brasileiros é a manutenção dos princípios democráticos em toda a esfera da sociedade. Só assim seremos uma nação forte, igualitária e desenvolvida. Senhor presidente, nós não estamos aqui querendo esconder nada. Agora, é injusto, na minha opinião, salvo o melhor juiz, e peço aqui desculpa se estou equivocado, não é justo que se divulgue a individualidade. Tem que ser respeitada a individualidade, salvo se o cidadão que requer tem que justificar qual é o motivo que precisa destas informações. Eu faço aqui um apelo ao presidente desta casa, embora esteja ausente, que copie o modelo do Senado da República. Vamos divulgar o salário da função, mas não a individualidade.